Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre musculação para avançados. E uma das coisas que mais acontece é que conforme você vai ficando mais avançado, você vai tendo mais conhecimento, você começa a ficar um pouco confuso em relação a todas as variáveis e o que você deve fazer, quem você deve seguir para continuar evoluindo. Então vamos falar um pouquinho disso hoje. Primeira coisa é definir quem é avançado. Para uma pessoa ser avançada, ela precisa estar treinando constantemente por pelo menos uns 3 anos. E aí vale dizer que a constância é uma coisa importante, porque se você treina um mês, treina dois, para dois, isso vai fazer com que você não tenha atingido todo o potencial que você pode nesse período. É importante que você tenha ganho força e massa muscular em relação à época que você iniciou o treinamento. Isso é uma característica muito importante, porque se você não fez ganhos consideráveis até o momento, você ainda tem grande potencial de evolução. E provavelmente você estava treinando errado durante todo esse período, portanto, você não pode ser considerado um avançado ainda. E você tem que saber realizar todos os exercícios básicos, entender quais musculaturas estão sendo trabalhadas em cada um desses exercícios e, principalmente, conseguir chegar na falha muscular concêntrica em exercícios considerados seguros. Porque isso é você levar um exercício até a falha, até você não conseguir mais executar ele com uma boa execução sem roubar. E isso é muito importante e demora um tempo para conseguir chegar nesse nível. Tá. Aí a gente pode falar assim, pô, se a pessoa é uma avançada, ela já treina há bastante tempo, ela não sabe treinar? Ela sabe treinar, só que a gente tem que lembrar que é mais fácil progredir quando você está entrando na academia, que depois de um tempo começa a ficar mais difícil. E também você vai precisar colocar muito mais esforço para ter menos resultado, em comparação de que quando você era iniciante. E se você treinar errado ou ficar insistindo em um treinamento inadequado, você inclusive pode perder parte do que você já ganhou até o momento. E por último, é importante lembrar que a gente sempre tem que estar procurando melhorar, tanto fisicamente quanto intelectualmente, aprender mais e melhorar ainda mais o nosso treinamento. E aqui eu citei 4 principais erros e a gente vai abordar um pouquinho cada um deles, tá? E os principais erros que as pessoas cometem é manter o mesmo estímulo por muito tempo, né? Pensando, pô, deu certo antes. É treinar muito pesado, focando somente no aumento da carga. É focar somente em movimentar a carga, né? Fazer o número de repetições e não pensar na contração da musculatura. E também a falta de descanso. Então vamos abordar cada um desses tópicos. O primeiro é manter o mesmo estímulo por muito tempo. Aí aqui eu coloquei um exemplo de treinamento do peitoral muito simples, apenas para a gente entender um pouquinho o que eu quero dizer. Então vamos lá. Esse aqui é um exemplo de uma pessoa que treina peitoral uma vez por semana e ela faz sempre 3 de 10, descansando 60 segundos de intervalo entre as séries e ela faz sempre 4 exercícios. 3 variações de supino e um crucifixo reto. E toda semana ela faz esse mesmo treinamento. Só que nós temos que lembrar que para a musculatura se adaptar, ela precisa ter um aumento de sobrecarga nela. Aí eu te pergunto, qual é o aumento de sobrecarga que as pessoas normalmente pensam em fazer? No aumento de carga. Só que a gente tem que lembrar duas coisas. Número um é que muitas vezes as pessoas nem esse tipo de aumento elas tentam fazer, ou seja, a pessoa está tão acostumada, ela chega e faz supino reto com 40 de cada lado toda semana e ela nem pensa em modificar alguma coisa. E quando ela pensa em aumentar a carga. Tá? Só que olha só, eu marquei algumas coisas aqui que poderiam ser modificadas. Então olha só, se a pessoa na primeira semana ela fez 3 de 10, ela pode, por exemplo, passar a fazer 3 de 12 na segunda semana. Ela já está acumulando um aumento de volume nesse treinamento bastante significativo que vai gerar novas adaptações. Em compensação, ela poderia querer modificar, por exemplo, o intervalo de descanso, reduzindo o intervalo de descanso, aqui no exemplo de 60 para 45 segundos, a fim de tornar esse treinamento mais metabólico, ou ela poderia até fazer o contrário, aumentar o tempo de intervalo para conseguir mover mais carga no treinamento. E por último, ela pode simplesmente querer aumentar o volume de treinamento, adicionando, por exemplo, mais uma série de um exercício no final do treinamento. Então, tem diversas formas que você pode ir progredindo o seu estímulo. E, além de você poder estar sempre aumentando a carga. O que nós temos que lembrar é que aumentar a carga seria o jeito mais perigoso de treinar. Né? Recentemente, esse atleta aqui teve uma grave lesão no peitoral,
justamente porque estava treinando com uma carga muito elevada. E esse tipo de lesão aqui tem que levar a uma intervenção cirúrgica, que vai fazer com que esse atleta fique sem treinar por um longo período. O que nós temos que lembrar é que tem diversas formas de progressão. E a carga é provavelmente o jeito mais inseguro de querer aumentar esse tipo de estímulo. Olha só, eu coloquei um exemplo. Se a pessoa treina supino uma vez por semana, um ano tem 52 semanas, né? Se ela colocar 1 kg de cada lado por semana, dá 2 quilos por semana, e em um ano deveria ser 104 quilos a mais na barra. Ou seja, em 5 anos todo mundo deveria estar levantando por volta de 500 quilos, o que é muito mais do que o recorde mundial. E como é um pouco difícil de você continuar fazendo essa progressão de carga, as pessoas tentam superar isso eventualmente e está mais predisposto a lesões, principalmente quando quer trabalhar com um volume muito elevado. Aí eu coloquei aqui uma foto do Dexter Jackson, que é um fisiculturista que já passou dos 50 anos, né? Se aposentou nesse último ano, mas ele é um grande embaixador do treinar conscientemente. O foco está em gerar estímulo na musculatura e não necessariamente levantar mais carga. Óbvio que eu estou falando isso para alguém que tem focos estéticos, né? E não alguém que compete em uma modalidade de levantamento de carga. A outra coisa é o foco em movimentar a carga. Olha só, eu coloquei duas pessoas aqui, ó, fazendo uma extensão de cotovelo na corda. Aí eu te pergunto, qual das duas vai ter mais resultado no tríceps? Aqui, ó, 1 ou 2? O que acontece é essa pessoa aqui, a número 1, embora ela movimente muito mais carga, ela está tendo que contrair diversas outras musculaturas para fazer esse movimento. E inclusive deve estar tendo menos estímulo no próprio tríceps, embora ela esteja fazendo esse exercício com esse objetivo e esteja movimentando muito mais carga. Então, você tem que entender que se você tentar movimentar muita carga e ativar outras musculaturas, você está gerando um desgaste sistêmico e não necessariamente um bom estímulo local. E isso vai acabar dificultando o ganho de massa muscular. E por último, a gente vai falar um pouco da falta de descanso, né? A gente tem que entender que quanto mais forte você é e mais intenso você treina, maior é o desgaste na musculatura. Por isso, você precisa pensar num treinamento que permita um descanso adequado para você supercompensar, ou seja, recuperar o tanto que você tinha antes do início do treinamento e progredir um pouquinho. Então esqueça aquela ideia de, por exemplo, querer treinar braços todos os dias. E também é preciso entender que a cada um determinado período de tempo, normalmente por volta de 4 a 6 semanas, é importante fazer uma semana de deload, ou seja, uma semana onde você permite que seu corpo se recupere mais de todo o acúmulo de desgaste que eventualmente você causou, não só nas musculaturas, mas também nas articulações. Aqui eu coloquei uma foto do Ronnie Coleman, que era um fisiculturista 8 vezes campeão do Olímpia, famoso por treinar muito pesado. Entretanto, hoje ele acumula diversas lesões articulares. Tá. E a gente tem que lembrar que uma pessoa que é avançada, ela causa então um grande desgaste no treinamento e ela precisa de um tempo para se recuperar e supercompensar e assim por diante. E é muito famoso treinamentos onde você estimula cada musculatura uma vez por semana somente para atletas muito avançados, ou treinamentos um pouco menos divididos, onde você treina cada musculatura 2 vezes por semana. E a gente tem que lembrar que o treinamento, na verdade, é uma somatória de volume, intensidade e frequência. Só que a frequência ela é derivada dos outros dois itens. Ou seja, você é um cara avançado, você tem que sempre treinar muito intenso. Então, essa não é uma variável que você possa mudar se você quer ter ganhos de massa muscular. Aonde você pode modificar? No volume e na frequência. Então, olha só, coloquei um exemplo aqui. Se você faz 10 séries para o bíceps uma vez por semana, ou se você faz 5 séries na segunda e 5 séries na quinta, ou seja, 5 séries 2 vezes na semana, você vai ter o mesmo tanto de resultado, ou resultados similares, digamos assim. Então, o que é importante? Se a intensidade for igual, o que vai ditar, né, que o quanto de adaptação que você tem,
está mais ligado ao tanto de volume que você vai fazer total semanal, né? Lembrando que vai ter um limite superior para as musculaturas, que a gente já falou isso em vídeos anteriores, do que a frequência. Não faz muito sentido você se preocupar se você vai fazer 10 séries uma vez por semana, 5 séries 2 vezes por semana, ou 3 séries 3 vezes por semana, porque isso aí é uma consequência do volume do seu treinamento, e se o volume semanal for igual, você vai ter os mesmos resultados. Então, se para um iniciante tudo funciona, né? A gente tem que lembrar que para o avançado não é bem assim, porque não importa essa frequência do seu treinamento. A gente não está preocupado com isso. Você já sabe fazer todos os exercícios e você não está preocupado com o ganho de força. Né? Então a gente tem que se preocupar com o número de séries por grupamento muscular e com a intensidade de cada série, que tem que ser sempre máxima. Se você está treinando hoje e daqui a 2 dias você vai treinar essa musculatura de hoje, mesma de hoje, só que você não se recuperou, está treinando com uma intensidade pior, você precisa de mais tempo de descanso. Isso é uma coisa individual. Com o passar do tempo, você precisa aumentar o estímulo, então você tem que entender todas as formas que você pode fazer isso, inclusive variar a forma de progressão. Às vezes aumentar o número de repetições, às vezes aumentar o número de cargas, às vezes é fazer uma técnica de intensidade. E lembrar sempre que a correta execução é fundamental para evitar lesões e ter resultados melhores. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Se você gostou do vídeo, deixa um like e também posta um comentário que isso ajuda o canal. Se você quiser ver mais vídeos, lembre de se inscrever no canal. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, abraços e bons treinos!